Se não tem a empresa, não tem o cliente. Não tem um cliente, não tem um funcionário. Exatamente. Então, aqui, o processo é assim. As pessoas querendo, gostando ou não, é desse jeito, né? Então, eu costumo dizer que essa proteção, né, da vida e do patrimônio é o nosso objetivo. Seja bem-vindo ao podcast do Gestor de Serviço, o podcast que vai ensinar o prestador de serviço a você lucrar mais trabalhando menos. Hoje estou aqui com a Verônica que é CEO da Valean e vai contar um pouquinho o que é a Valean e um pouquinho da história dela aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Verônica. Muito obrigada, Augusta, aí, pelo convite. Estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui no seu podcast, o Gestor de Serviços. Não, excelente. Conta um pouquinho hoje o que faz a Valean. A Valean é uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. A gente atende em nível nacional e o que a gente faz? A gente se torna o departamento de segurança e medicina do trabalho das empresas. Então, a empresa terceiriza esse serviço e a gente oferece ali, dentre todas as normas regulamentadoras, a gente oferece o treinamento, a documentação, que é o PGR, é uma sopinha de letras aqui, PCMSO, é muita coisa, né? Mas é tudo voltado o quê? A prevenção de acidentes, né? Da integridade física do trabalhador. Então, o nosso negócio está voltado, eu falo que é uma questão muito nobre, que é a vida, proteger a vida. Parece meio clichê, né, falar isso, mas quem quer perder a vida? Com certeza. Acho que ninguém, né? As pessoas querem viver, então a gente passa 70% ou mais do nosso tempo no trabalho. Então, que ele seja seguro e a gente possa garantir o nosso retorno para casa. Então, entre fazer treinamentos, fazer gestão de segurança de terceiros, são alguns pilares, até combate a incêndio a gente atua, máquinas e equipamentos. Então, no resumo, a gente se torna o departamento de segurança daquela empresa. Excelente. E entrando um pouco nisso, como que cruzou a história da Verônica com a Valean? Você sempre trabalhou nesse segmento? Você sempre buscou isso? Você veio de algum outro setor? Conta um pouquinho da Verônica e como cruzou a Verônica com a Valean. Olha, a Verônica Souza, né? Eu falo que Vero, né? Eu tenho até o meu Instagram que é Verônica.autêntica. Mas por que o autêntica? Porque Vero de verdade e o ícone vem de imagem sagrada. Então, quer dizer pessoa autêntica, né? Que é aquela coisa verdadeira e tal. E aí, o que a Verônica veio fazer na segurança do trabalho? O meu marido até briga comigo, né? Que eu não posso falar o que eu vou falar agora. Mas eu vou contar pra vocês, viu, gente? Conta. Ninguém conta. Eu não tenho formação técnica em segurança do trabalho. Não tenho formação em engenharia de segurança do trabalho. Então, por que é que eu sou a CEO de uma empresa de segurança do trabalho? Excelente pergunta. Né? Que coisa é essa? Porque o meu marido que é engenheiro de segurança do trabalho, seguiu carreira nisso e tudo mais. Só que eu sou quem é aquela pessoa empreendedora, desde criança, né? Eu falo que com 9 anos de idade eu já organizava festa junina na rua da minha mãe. E assim, não era uma festa de 10 pessoas, não. Eu fazia listinha, o que cada casa ia trazer, ia lá de porta em porta, comprava as coisas, fazia brincadeiras e tal. Então, sempre fui empreendedora. Só que eu só fui descobrir isso mais de 30 anos, né? Então, a gente trabalha, meu pai e minha mãe me ensinaram que eu tinha que me sustentar, que eu tinha que ter um trabalho e tal. Minha mãe queria que eu tivesse uma profissão regulamentada. Então, apesar de eu ter me formado como técnica contábil, teoricamente era para eu trabalhar numa contabilidade, sim. O meu sonho mesmo era ser jogadora de vôlei. E eu fui federada, capitã de time e tudo isso. Muita coisa na minha, entre infância ali, adolescência e tal. Mas esse espírito empreendedor, sempre, de criar, de fazer as coisas acontecer. Eu organizava as brincadeiras na casa da minha mãe, era muito legal, enfim. E aí o tempo passou, um belo dia, né, eu trabalhei numa empresa e lá eu conheci uma moça que ela fazia consultoria.
E eu vi ela fazendo aquilo, eu falei, nossa, um dia eu acho que eu vou fazer isso aí. Né? O meu primeiro dia naquela empresa foi num sábado, porque ela estava lá dando um treinamento. Né? Minha amiga Cristiane Gantz. E eu olhei aquela ação dela e fiquei encantada, né? Só que aí, primeiro dia de empresa, né? Como que Sim. fazer alguma coisa, né? Nada, né? Tá meio perdido ainda ali, né? E eu fui observando e eu sou uma pessoa de processos. Eu nunca estudei organização e métodos pura e simplesmente, mas eu sei fazer. Né? Eu vendia organização e métodos porque eu li o livro, para você ter uma ideia. E eu comecei a aplicar isso nas empresas, né? Teve aquela empresa que deu a chance. Sempre tem, né? O primeiro cliente, né? Com certeza. Que te dá a chance. Aliás, o meu primeiro cliente foi uma contabilidade. Eu apliquei ali o programa 5S. Foi a minha primeira mesa. Porque ele fez uma limpeza, mudança de imóveis. Aí eu ganhei, né? Uma primeira mesa. Uma cadeira decente. Então, isso há muitos anos atrás, né? Então... eu fui caminhando, né, nesse lado de empreender, de prestar serviços, e eu fazia o quê? Padronização dos processos, organização e métodos. Era isso que eu fazia. Depois eu descobri que isso fazia parte da ISO 9001, na área da qualidade. Já fazia pela área de processo, mas você acabou que tinha uma certificação para isso que você já fazia. Você entendeu? Então, isso acontece muito comigo até hoje. Até hoje eu faço as coisas pela lógica. Quando eu vou ver, já tem uma norma... tem alguma coisa que já falou sobre aquilo. E eu não é porque eu estudei, descobri e fui fazer. É porque o meu instinto fala, faz isso. Porque, logicamente, isso vai funcionar. E aí eu vou, porque eu confio muito no meu sexto sentido. Eu sei que eu carrego um Deus que vive dentro de mim, né? Uma força. E eu ouço isso. Eu me esvazio de tudo que vocês possam imaginar na vida, porque o barulho do mundo atrapalha muito escutar aquela voz interna, né? Da gente. Então... eu procuro me esvaziar, eu procuro meditar, eu procuro fazer silêncio para ouvir essa voz. Ah, mas quando eu ouço, ninguém me segura. Não, eu achei muito bom. Eu tava conversando até em outro podcast com um amigo meu, e ele comentou algo que faz muito sentido e até para vocês, né? Uma coisa que eu tenho notado nos empreendedores é que a maioria dos empreendedores vieram do esporte, tem uma grande disciplina, estudo e espiritualidade. Faz sentido isso pra você? Porque quando você comenta, né? Eu vim do esporte. O esporte você aprende a ter disciplina, você tem que comer no horário certo, você tem que treinar muito. Eu joguei futebol 10 anos, então, assim, tem horário pra comer, tem horário pra treinar, aí treino físico, aí treino técnico. Então, você tem que ter essa disciplina. E você sabe que você tá fazendo agora pra colher no futuro o resultado. Sim. Não é imediatista o esporte. Sim. Então, o esporte, a disciplina e a espiritualidade, que eu também concordo 100%. Eu acho que independente de religião, hoje, pessoas espiritualizadas têm muito mais sucesso. Sucesso é relativo para cada um, mas eu sinto que vivem melhor, cumprem sua jornada, ajudam mais as pessoas, né? Até entrando um pouco nesse comentário, hoje, quando um cliente busca, então ele vai buscar a Valean, o que ele está buscando? Hoje, quando o cliente chega no primeiro contato, o que ele está buscando e o que você oferece que ele não está buscando, mas você fala que ele precisa? Vamos lá. Então, primeiro, só finalizando a questão, por que eu cheguei na segurança do trabalho, né? Acontece que o meu marido faz isso. Então, a minha rotina, minha história, ela não é uma linear, né? Agora, dele não. Ele seguiu isso efetivamente. E um belo dia, eu decidi que eu queria ser mãe e eu queria ter liberdade de agenda. E aí, então, eu decidi parar de eu prestar serviço como consultora. E sim gerenciar um negócio onde outras pessoas pudessem exercer a atividade em si. E aí eu tivesse mais liberdade de agenda. Mas assim, a gente trabalha muito mais, né? Sim. Como empreendedores, amém, né? Graças a Deus que a gente tem disposição, disciplina, como você disse, né? Mas o fato foi esse. Eu decidi, então, gerenciar o negócio. Quando nasceu minha primeira filha, que eu tinha que ir para São Paulo, eu levei minha filha nos primeiros dias de trabalho, depois que ela nasceu, porque trabalhando por conta, você só ganha se trabalha, não é? Exato. E aí, então, aquilo estava muito complicado e então eu tomei essa decisão. Melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque depois ainda vieram mais 2 filhas, né? Então, são 3 meninas, né? Enfim, então eu digo que a história na segurança me levou para a segurança, primeiro esse meu propósito de ter
ser dona da minha agenda, do meu horário. Eu faço o que eu quiser em relação leve, busco na escola se precisar, faço a logística que eu quero, né? Mas a questão da vida, da proteção da vida, me encantou por causa da minha espiritualidade. Tudo que eu faço tem uma razão de fazer. Sempre. É única e simples, o ser humano. A coisa mais importante que existe na Terra, o ser humano. Então, tudo que eu faço é para ele. Não. Entende? E aí vamos falar então disso, né? Faz muito sentido, Augusto, disciplina, muito sentido espiritualidade, muito sentido aquela vida de leitura, de estudo. Empreender precisa, é importante que você inove, é importante que você esteja aberto ao novo, é importante que você busque estar centrado no seu propósito, porque senão a primeira dificuldade você para. Senão, aquele elogio demais também deixa demais também, sabe? E aí você quer muito holofotes e aí também não resolve nada. Você não faz o que você veio fazer, né? Então, eu sempre procuro ter esse equilíbrio, né? Ter disciplina do trabalho, do estudo e tomando decisões que sejam importantes para os meus clientes, para o nosso time interno. Falando sobre o que eu falo para o meu cliente, né? Exatamente assim, que ele vai encontrar. Eu sempre digo que a empresa, você tem que buscar entregar mais que o combinado. Perfeito. Como que entrega mais que o combinado? Você faz uma proposta, você vende um serviço, você fala para a pessoa, nós vamos entregar isso, né? Primeiro que esse básico tem que ser brilhante. Na segurança do trabalho, gente, fazer o básico é fazer muito. Para com esse negócio de falar que eu não faço quase nada. Não. Gente, faça o básico, mas faça ele de forma espetacular. Na segurança do trabalho, o acidente, ele acontece não é por grandes problemas. É porque a pessoa não estava usando EPI muitas vezes. Uma coisa simples. Sim. Sabe? Geralmente, a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça em pedrinhas. E isso na segurança do trabalho é verdade. Então, eu falo para os nossos clientes, a gente está aqui para fazer uma cultura nova na tua empresa. É colocar na mentalidade dos seus colaboradores, dos donos também, tem que ser todo mundo, não dá nem para medir, tem que começar pelo dono. Não tem começo, só tem caminho. Todo mundo tem que fazer. Porque o dono não faz, então eu não vou fazer? Então quer dizer que a minha vida não vale para eu fazer por mim? Eu não entendo isso, sabe? Sim. As pessoas falam assim, aqui não, tem empresa que não me dá o recurso, não me dá a possibilidade. Mas é sua vida que está em jogo. Exigir, né? Vai atrás. Não, faça a sua parte e contagie o outro a fazer a dele. E o pessoal fala que eu sou muito romântica na área da segurança do trabalho. Que o pessoal fala assim, mas isso não conta. Eu falei, gente, eu tô há 17 anos trabalhando para isto. E se eu não acreditar que é possível, quem é que vai acreditar, Augusto? Você vive isso, né? Você vive isso. Eu vivo isso. Sabe qual que é a minha maior alegria? É pegar aquela empresa que tá tudo bagunçado. E vai organizando, e dá certo. Ficou perfeito? Gente, quem é perfeito? Sim. E são passos, né? Eu acho que antes do perfeito, você tem bom, você tem ótimo, você tem mais ou menos. Então, você começa um processo. Sim. E até entrando um pouco nessa linha de processo, dessa melhoria que você vai implementando no cliente através do serviço, hoje, eu imagino que é um serviço muito híbrido, né? Então, é um leque muito grande de soluções que você oferece. Eu imagino que uma dificuldade grande é gerenciar todas essas soluções. Uhum. Porque você tem diversas entregas, imagino que muitas vezes para setores diferentes, então entregas diferentes para setores diferentes, e você tem que ter um padrão interno dentro da empresa para conseguir suprir todos os setores. Porque você não pode, um setor gostou, o outro não gostou. Então tem que ser algo uniforme, porém às vezes os setores nem se conversam e você tem que prestar um serviço e gerenciar toda a sua entrega. Como você conseguiu organizar isso para ficar de uma maneira processual? Para ser uma maneira de gestão fácil? Vou dizer, ainda bem que eu sou uma mulher de processos. Sim, é verdade. Esse exige bastante, Senão a gente ia ter muita dificuldade, porque o que acontece?
Geralmente, os profissionais de segurança do trabalho, eles se formam e depois eles almejam trabalhar numa indústria. Lá naquela indústria, os processos de segurança são só daquela indústria. Em uma consultoria, você encontra a indústria, a prestação de serviço, a indústria química, você encontra a metalúrgica, você encontra a caldeiraria, você encontra diversos segmentos na consultoria. Então, ou seja, é a mesma norma para todo mundo? É, mas a aplicabilidade não. Aquilo que se aplica para uma metalúrgica, muitas vezes é diferente para a indústria química. Porque na química, o risco é diferente do risco da metalúrgica. A máquina é outra, o produto manuseado é outro, sabe? Então, como que dentro da Valian a gente fez? Primeiro que a gente dividiu a empresa em 5 pilares para poder dar conta de desenhar processos diferentes. Então, nós temos setor de treinamentos. Esse pilar só entrega treinamentos. Perfeito. Então, esse pilar vai entregar treinamentos no Brasil todo? Vai. Vai entregar todas as normas? Sim, vai. E por quê? Tem diversidades ali, um monte. Porque, assim, um treinamento para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tem um jeito de entregar totalmente diferente de um treinamento para caldeiraria. Perfeito. Na caldeiraria, eu tenho que, obrigatoriamente, ter um engenheiro mecânico dando esse treinamento, enquanto que na CIPA, técnico de segurança do trabalho está ok. Então, esse leque é gigante só nesse pilar de treinamentos. Só que a forma de entrega é a mesma. Então, o cliente faz uma compra de um treinamento, é uma quantidade de pessoas numa turma, tem uma lista de presença, você tem um conteúdo programático, um instrutor, sabe? Então, você consegue fazer uma gestão, você aplica ali uma prova, a pessoa passa, tem uma nota, aí você lança no sistema. É tudo igual essa parte, sabe? Inclusive, né, a gente usa muito as tarefas dentro do sistema para poder gerenciar. Então, eu coloco ali o modelo de tarefa. E não tem como a equipe se perder. Ela sabe qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto. E não precisa ter muito detalhamento. Basta estar claro ali o que é que eu tenho que pôr nessa tarefa. Uma trilha, né? É uma trilha. Exatamente. Então, imagina só, nesse pilar de treinamentos, a gente tem um time grande, inclusive, né? Eu falo que hoje a gente trabalha com mais de 50 instrutores para atender o Brasil inteiro. Mês passado, nós fizemos 111 turmas. Nossa, é muita turma, sabe? Então, fora o EAD, que a gente ali gerencia mais de 1.000 pessoas fazendo treinamentos na nossa plataforma. Então, é muita coisa que você tem que garantir ali o aprendizado, porque é isso que importa. Sim. A pessoa, eu falo, né? Eu tirei todo mundo da zona de conforto. Desde o pessoal interno até os instrutores nesse aspecto. Por quê? O que eu mais escutava antigamente era o pessoal falar assim, mas vai até às 5 horas o treinamento? É, verdade. Mas eu vejo isso todo ano. De novo. Já né? até sei. Eu já sei, não sei o quê. Aí eu comecei a falar assim pro instrutor, olha, se a sua turma tá pedindo para ir embora às 3 horas, é porque o seu treinamento não tá bom. Não tá dinâmico aí, não tá dinâmico. Aí ele se incomodava, eu falei assim, porque não é possível? Quer ir embora 3 horas? Cadê aquele desejo pela informação, né? Você não cativou a turma, tem que cativar a turma e tal, fazer dinâmica e tal. Então, eu fui tirando todo mundo da zona de conforto, porque, veja, não é cumprir uma carga horária, não é sobre isso. É sobre ensinar, é sobre ativar consciências. Porque a consciência nossa, ela dorme também. Sabe? E aí, às vezes, a gente tá meio que um robô, vai trabalhar, o caminho é o mesmo, todo dia, a mesma tarefa, aquela coisa. E você não se dá conta que você tem que comandar e governar aquela situação conscientemente, sabe? Parece que todo dia é igual, parece, mas nunca é. Eu posso estar fazendo a mesma coisa, trabalhando há 17 anos no mesmo negócio, mas nenhum dia é igual. Só que sou eu que tenho que fazer daquele dia diferente. Então, assim, é assim que eu faço, Augusto, né? Então, dividi cada setor e desenhei cada processo. E ainda dentro de cada setor, tem mais de um processo. Vou pegar o da engenharia. Engenharia não é só segurança, é medicina também. 2 processos diferentes. Excelente. Entende? Então, lá dentro eu tenho 2 processos. Aí eu uso muito modelo lá de tarefas. Aí entrou um cliente que contratou uma perícia técnica. Opa, modelo de tarefas de perícia técnica. Explode lá, a equipe já sabe como conduzir.
Perfeito. sabe? E assim vamos. Não, excelente. Eu acho que alguns insights que eu tive aqui foi a questão de você dividir equipes. Então, você ter equipes especializadas para fazer microgerenciamentos devido ao seu portfólio grande e a um determinado número de tarefas. Automação. Então, você ter uma automação que te permita replicar esses processos, porque se você não consegue replicar o processo, também não é bom, né? Se você tem um processo, mas é muito moroso para você executar um processo, esse processo acaba as pessoas não usando. Então, se você tem um processo que a pessoa tem que abrir 30 planilhas, acessar 8 e-mails, a pessoa não vai usar. Porque aí começam os controles paralelos, né? Então, isso que tem que ser evitado para seguir a qualidade da empresa. Um ponto que eu quero destacar agora, ficou entendido perfeitamente a gestão interna de como entregar isso para o cliente. E agora, como comunicar isso para o cliente? Porque muitas vezes o cliente não está vendo toda essa gestão. Então, você colocou os processos, você está fazendo uma entrega de qualidade, você consegue reter esse cliente que ele sempre está comprando de você. Porém, como que você consegue comunicar valor? Qual a dica que você daria para essa comunicação de valor? É através de e-mail, é através de relatório, é através de automações de execução de tarefa? Me conta um pouquinho como que você entrega esse valor, porque você está gerando valor, mas esse valor precisa ser percebido pelo cliente da outra ponta. Como que você faz hoje na Valéa? Primeiro ponto. O maior problema da humanidade. Comunicação. Você fala A, a pessoa entende B. Né? E às vezes eu falo que a comunicação ela tem que nascer certa. Mas as interpretações são inúmeras. Então, como fazer isso? Primeiro é muito treinamento interno sobre comunicação. Na Valian, a gente tem uma reunião toda segunda-feira com o time todo. É a primeira coisa que a gente faz de segunda-feira de manhã, reunião. E eu não abro mão dessa reunião, isso é muito importante. Ali eu ensino comunicação, ali a gente fala de valores. Nessa reunião, a gente explora o nosso próprio serviço. Mas eu confesso que ela tem um viés muito mais de desenvolvimento da pessoa do que de processos nessa hora. Por quê? Porque a comunicação nasce na pessoa. Se ela está triste, ela não tem ânimo, entusiasmo na voz. Sim. Aí, às vezes, se ela está eufórica demais, o cliente entende errado também. Porque ela vai com tudo. Né? Acelera muito. Né? Acelera demais e tal. Então, eu falo que ali, nessa reunião, eu trabalho muito a gestão, a própria pessoa governar suas próprias emoções e seguir ali um processo. Então, comunicar valor tem que estar em tudo, principalmente. Começa pela forma de escrita. A gente também pode ser agressivo na fala, na escrita, e sem perceber. E a escrita é mais difícil porque não tem o tom de voz. Exato, não tem o tom. E as pessoas estão com pouca paciência. Então, se você escreve muito, que textão. Né? Se você escreve pouco, não dá para entender. Nossa, que arrogante, né? Só mandou isso. Só isso, né? Não tem um bom dia, tal. Então, aí é o nosso estilo de ser, é o nosso modo de ser. A gente não faz porque a pessoa vai achar que é bom ou não. A gente faz porque nós somos assim. Então, eu falo que nós recebemos, né, o selo de empresa humanizada. Por que isso? Porque a gente trabalha fortemente a questão do humano. Eu acho que a maior percepção de valor que o nosso cliente recebe é o tratamento de pessoa para pessoa. Porque a gente é reconhecido como o melhor documento de segurança do trabalho. Mas não é só isso. A gente faz a entrega técnica desse documento. A maioria, hoje em dia também com esse social, você não tem mais aquele papel físico que você entrega o documento. A gente não abriu mão disso, porque a gente é bem antigo, sabe? Né? E eu acho que a tecnologia tá aí, mas é legal para o cliente ver, porque às vezes se você vai no social, preenche e fala, está preenchido, ele pode achar que é fácil. E nem por maldade, mas por desconhecimento mesmo. Fala, não, mas peraí, mas o que você fez, né? Então, se você tem algo palpável, né, que a pessoa vê, às vezes dá um senso de, não, peraí, olha o trabalho que eles fizeram, né? E o que a gente faz? Faz todo o reconhecimento, identificação do risco, estratifica isso no documento. Sim. E a gente tem sistema que é de segurança específico, mas a gente não usa a matriz do documento lá, porque foge dos nossos padrões ali.
Aí a gente faz um padrão, né, nosso padrão, e nós vamos lá entregar o documento. Então não é só entregar, olha, vim te entregar, não, é uma apresentação técnica do documento. A gente pega e mostra o porquê, a sequência do documento, porque é um RH que recebe. Como é que ele faz a leitura da segurança do trabalho? Você entende? Não faz a leitura. E aí o que a gente ensina? A gente vai lá, ensina, faz a entrega técnica. É ou não é entrega de valor? Com certeza. A pessoa recebe um documento e ela sabe o que ela faz. Ela sabe o porquê que ela fez aquele documento, qual é o plano de ação dela implementar depois. Então, isso é muito bom, sabe? Então, eu falo, comunicação tá desde o documento, a comunicação tá no e-mail que você entrega, tá no seu tom de voz quando você liga para o cliente. A gente trabalha com a questão da medicina, então a gente está tratando a pessoa na integridade física, emocional, mental. Tudo isso está sendo tratado ali. Então, a nossa fala, isso é muito importante, sabe? Então, eu digo assim, tem cliente que chega pra gente que ele fala assim, eu quero mudar a cultura de segurança. Como que a gente vai fazer isso? Visitas técnicas constantes. Para chegar lá. Não adianta chegar, entregar um documento e falar que isso muda a cultura. Não muda. A gente tem que quebrar paradigmas. Então, tem que fazer o tal do DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Aqueles 5, 10 minutos que você reúne a sua equipe, ali, o seu time, e você leva uma informação que vai ativar a consciência daquela pessoa. E aí ela vai entender, então é por isso que eu preciso agir dessa maneira segura, é por isso que meu comportamento tem que seguir essa linha, é por isso. E aí ela fala, então tá. Isso tudo é comunicar valor, é agregar valor. Você vê que não tá no preço, né? Sim. Não é o dinheiro. E quando faz isso, o seu trabalho fica muito diferente do que as empresas oferecem. Porque hoje está um pouco na moda a questão de você padronizar para todo mundo, né? Então, hoje você quer padronizar um serviço idêntico para todo mundo, quer padronizar um sistema idêntico para todo mundo, mas no frigir dos ovos, né? Você vai ter que fazer algo que seja escalável e personalizado para o seu cliente. Então, como a gente une algo que é personalizado, eu estou entregando para você, que a entrega é diferente dele, mas esse algo personalizado é de uma maneira escalável, processo. Então, você cria um processo que é um padrão, mas a entrega é personalizável. Por quê? Quando você está dentro de uma entrega personalizada, você não tem concorrente. Meu concorrente é o que faz tal certificação? Não, porque eu entrego o seu colaborador pensar que ele precisa disso. Uhum. Eu não vou entregar um documento que é exigido pelo governo. Não, isso é padrão, isso todo mundo entrega. O que eu vou entregar? O seu colaborador ter a consciência e o porquê que isso é muito importante. E se isso salvar uma vida? Qual o preço? Então, qual que é o preço de uma vida de você ter conscientizado? E estatisticamente você está salvando vida. Uhum. Porque se você está em muitas empresas criando essa cultura, você já salvou muitas vidas. E não tem preço. Você sabe, Augusto, que nossa missão, ela termina falando, protegendo vidas e patrimônios. Sabe por quê? Eu sou dona de empresa. Imagina nadar e morrer na praia. Quem quer isso? Ninguém quer. Aí o dono da empresa cria um patrimônio, aí tem um acidente fatal. O que vai acontecer? Primeiro que a pessoa perdeu a vida. Primeiro ponto crucial do negócio. Mas segundo, ele vai ter que gastar o dinheiro do patrimônio que ele conquistou ali com tanto esforço. Vale a pena? Não. Não vale. Então, eu falo, a gente não existe para proteger só a vida. A gente também existe para proteger o patrimônio. Por quê? Porque é justo. É justo que haja esse equilíbrio entre o trabalhador e o proprietário. Porque o proprietário tem muito mais... ali, ele... As costas dele é que sustentam o negócio. Se ele desistir, acaba tudo. Se não tem a empresa, não tem o cliente. Não tem um cliente, não tem um funcionário. Exatamente. Então, aqui, o processo é assim. As pessoas querendo, gostando ou não, é desse jeito, né? Então, eu costumo dizer que essa proteção, né, da vida e do patrimônio é o nosso objetivo. Então, a gente faz de tudo por isso. Então, o dono da empresa, ele também sente esse reflexo. A gente fala para ele, a gente não... Se você dá o EPI, a gente vai te defender.
Se você não der o EPI, nós vamos vir para cima de você para você dar. Por quê? Porque a gente está te protegendo dessa forma. Então, é simples assim, sabe? Não tem conversa. Não, assim, fantástico. Confesso que até a minha visão melhorou do segmento. Tinha muitas coisas porque a gente sempre pensa meio que do lado mais popular, né? São certificações, fazer o documento, mas você nunca pensa no por trás disso, né? Qual o real motivo de precisar ter um documento? O real motivo é para evitar acidente, o real motivo é para proteger as vidas, o real motivo é para proteger o patrimônio. Então, você ir exatamente no real motivo daquilo. Eu costumo, nessas nossas reuniões de segunda-feira, sabe? Eu costumo, fiz já algumas dinâmicas. Pessoal, qual é o nosso diferencial? Qual é o diferencial da Valean? É diferencial porque o nosso documento ele é o melhor, tecnicamente. Mas você acha que só a gente entrega um documento perfeito? Não, né? Com certeza tem mais alguém. Eu falei, então, isso ainda não é o diferencial. Outra coisa, o nosso serviço é o diferencial? Não é. Sabe por quê? Porque é público. Sim. A gente trabalha com norma regulamentadora, é uma lei. Né? E a lei está aí para todo mundo. Formou técnico de segurança do trabalho, tem um registro, você já tem condições de prestar serviço sobre isso. Abre um CNPJ. Pronto. Então, é o produto o nosso diferencial? Que é o Não é. Também. Então o que é? Gente, olha, e aí a gente vai cavucando, né? O diferencial, qual é esse diferencial, qual é esse diferencial? Então, é o jeito de fazer. É a forma de entregar. É aquilo que, vamos dizer, que é o seu Ikigai. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, Ikigai, explica um pouco melhor. Ikigai é uma palavra japonesa, é uma filosofia, né, que diz que é a sua razão de viver. É a sua razão de ser. E aí ela é uma rosácea, sabe? Então tem lá o que você ama fazer, o que o mundo precisa de você e o que te pagam para fazer. Então ela tem ali uma reflexão sobre missão, vocação e tal. E é a mesma coisa, o seu diferencial tem que estar no seu Ikigai. Tem que estar na sua razão de ser. Então, a gente é sim uma empresa de segurança do trabalho. Mas por que é que a gente existe? Para que a gente decidiu ser empresa? Qual que é a nossa razão de viver? Tem que ter lucro? Claro. Nenhuma empresa, não vamos ser hipócritas, né? Tem que ter lucro, sim, porque é assim que as coisas funcionam. A gente vive no mundo da matéria, é necessário e isso é plausível e é honrado isso, inclusive, né? Todo mundo é livre e pode ficar rico, porque isso é honrado, sabe? Você está entregando um trabalho, né? Então, o retorno vem. Então, eu falo, o diferencial, ele tem que ser aquilo que nunca vai te parar. É aquilo que vai fazer você entregar, porque você sabe, tem uma razão de ser ali. Então, eu falo para vocês assim, a nossa forma de entregar é única. Por quê? Porque eu sou Valean. Porque as pessoas que estão lá são Valean. Porque a gente entrega de forma personalizada, a gente entende o negócio do nosso cliente. Por mais que a gente não é ele, né? Nós não somos ele, né? A gente se esforça para entender o que ele faz. E por que ele faz, o que está por trás. Então, quando eu vou lá fazer minha equipe vai lá fazer um DDS, ela vai trazer o assunto deles, não o nosso. Ela vai falar sobre a importância dele. Às vezes a gente chega no cliente e a gente vai falar da empresa, a gente desperta ela para ela valorizar onde ela está. Porque ela mesma lá dentro não... É aquela história, né? Às vezes a gente está tão acostumado com o nosso ambiente, a gente não percebe mais o brilho daquilo. Verdade. E aí a gente faz isso. O dia a dia consome. Consome. Então, esse é o nosso diferencial principal. É ser Valean, é agregar valor de forma personalizada. É conhecer o cliente. Isso dá para ser estratificado em processo? O processo, ele nos apoia, mas não dá. Porque isso é gestão... porque eu falo gestão de serviço, né? Serviço é intangível. Então, não pega esse copo aqui, né, essa taça, e eu consigo concretizar o serviço. Não. Como que você prova o que você fez ali? Você entrega um documento, mas não é sobre o documento. Tem sobre o entorno ali, né? É sobre a informação, é sobre eu ter
conhecimento. E tem outra coisa mais, né? Não é só ter conhecimento, é ter sabedoria, porque a sabedoria está no fazer. Eu posso saber um monte de coisa e não fazer é a mesma coisa que nada. Então, a gente leva para o nosso cliente o despertar mesmo da importância da segurança do trabalho, sabe? E esse é o nosso diferencial. Tá nessa linha, nesse viés, sabe? De transformar mentalidades, de transformar aquela pessoa que pensa que segurança do trabalho é custo e ele começa a perceber que é investimento. É isso que a gente faz. Excelente. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Bom, eu não sei vocês, eu não tenho mais caderno para anotar aqui, então já acabou meu caderno de anotações. Uma coisa que eu falo muito para você, prestador de serviço, não anote apenas, faça. Crie uma cultura de processo, faça o alinhamento com seus colaboradores, entenda o que é fornecer um serviço personalizado de uma forma escalável. Então, mais do que ouvir o que a gente está conversando, anotar o que a gente está conversando, é praticar isso no dia a dia. Ah, Augusto, mas sou eu sozinho. Você sozinho pode ter processo. Você sozinho pode entender melhor seu cliente. Você sozinho pode criar coisas que ficam escaláveis para que você não precise fazer. Então, é um pouco do recado que eu deixo nesse final do podcast. E aí eu queria um pouco, primeiro, agradecer a Verônica. Ela já é uma cliente da Everflow faz algum tempo e a gente sempre conversou de processo, sempre conversou de melhoria. Já me ensinou muito coisas que a gente melhorou na Everflow. Então eu queria que você deixasse, Verônica, um recado final para o que você enxerga que as pessoas que estão começando hoje, ou nesse segmento, ou em algum outro segmento, o que é fundamental para a pessoa que está começando, tem uma equipe pequena ou ainda não tem uma equipe, e que você depois contasse um pouquinho dos contatos da Valean, como te encontra, como que vocês oferecem o serviço. Primeiro, eu também, né? A Valean também começou com R$0. Talvez menos, né? Começou negativo, né? Digamos assim, porque quando a gente começa um negócio do zero, sem padrinhos, né? Sem um pai e uma mãe já empreendedor, você tem o quê, né? Você tem a sua mão de obra, você tem o seu sonho, né? Você tem o seu desejo, e você começa a dar os passos, e nem sempre é uma linear, né? Tem picos e vales. Então, essa é a dica que eu deixo para quem está começando, ou quem já está no meio do caminho, que passa pelas suas dificuldades, que a gente também passou, foque na razão de ser. Foque no sonho. E acredita que é possível alcançar, sabe? Alcançar o sonho depende da sua vontade, depende do seu passo. Eu sempre digo uma frase, né? Dê o passo que Deus dá o chão. Perfeito, excelente. Eu sempre faço isso na empresa. Às vezes as pessoas pensam assim, mas vai dar certo? Que nem agora eu tô para ganhar um negócio, eu já fiz várias movimentações internas. Mas não aprovou ainda, Verônica. Não, mas vai aprovar. Eu tô dando passo. Que Deus vai colocar o chão, né? Então, acreditem, né? Sejam firmes nos seus sonhos. Se você está caminhando com retidão, se você está caminhando por algo que queima no seu coração, algo que a sua mente está te dizendo, por que duvidar? Acredite. E aí você vai construir. Porque Napoleão Hill já dizia, né? Tudo aquilo que a mente pensa, a gente constrói. Com certeza. Agora, por que a gente duvida disso, né? Não vamos duvidar, não. Acredite. Então, a Valean, para você encontrar, né, a nossa empresa, nós temos também um Instagram, que é valean.sst. Você pode entrar lá, nosso site, valean.com.br também, inclusive muitos textos no blog que pode te ajudar, que inclusive são de minha autoria, eu amo escrever. Eu tenho um blog pessoal, que é veronicaautentica.com.br, porque uma coisa que eu gosto de fazer é escrever. Que legal. Eu amo escrever. Então, eu já escrevi 2 e-books, né, que é transformando instrutores técnicos em mestres inesquecíveis. Lembra que eu falei que eu tirei o pessoal da zona de conforto? Sim. Eu falei, não dá só para ser instrutor, não, viu? Tem que ser mestre, né, no que faz, né, para a pessoa crescer com você, com uma fala. O adulto, ele aprende no insight, não é? Sabe? Você falou uma palavra, muda tudo. É como você disse. Você escreveu, mas por que eu vou ter inúmeros cadernos de escrita? É porque não é a escrita, é a conexão do seu gesto de escrever com a sua mente que faz a
diferença. De repente você entende. Você fala, nossa, clareou tudo, né? Então aí a coisa vai. Então, o jeito mais fácil, a gente está localizado na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. A gente tem um centro de treinamentos, um galpão enorme lá com plataforma em altura, espaço confinado, tudo para um melhor treinamento, uma melhor experiência, mas a gente atende em nível nacional. Então, o jeito mais fácil de encontrar a gente é pelas redes sociais. É só você acessar lá o valian.com.br, que lá você vai encontrar nossos telefones, a nossa equipe, nossos serviços e tudo mais. Perfeito. Bom, esse foi mais um podcast do Gestor de Serviço. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui um pouco das experiências de vocês e se algo que a gente comentou aqui fez sentido. Se inscreve no canal, bate no sininho para deixar um pouquinho, para toda vez que a gente publicar um conteúdo, você receber esse conteúdo. E até mais. Tchau!